Em nome de Jesus. Quero falar de Jesus Cristo. Falar do Espírito Santo, de Deus. E dos milagres que Ele faz na nossa vida. E as realizações que Ele faz dentro dos nossos sonhos. Porque cada um de nós temos um sonho. E eu quero falar para você de realização de sonho. Havia um homem numa cidade por nome de Ramá. E esse homem, ele era um homem de Deus, era um homem que sacrificava ao Senhor. Ele sacrificava a Deus. Ele consagrava a vida dele ao Senhor. E ele vivia pedindo para as esposas dele. E ele pedia bênçãos para as esposas, para os filhos, de repente para o povo que cercavam. Ele era um homem que de quando em quando também ele fazia sacrifício ao Senhor para a família dele. E a Bíblia nos relata que este homem, eu estou falando para os irmãos, o nome desse homem é Eucana, marido de Ana. E havia bênçãos retidas na vida daquela mulher, de Ana. A Ana procurava fazer tudo certinho, mas ela não conseguia convencer o coração de Deus. Ela não conseguia convencer o coração de Deus para que Deus liberasse as bênçãos sobre a vida dela e sobre a alma dela. E uma coisa que é interessante, irmãos, esse Eucana, ele fazia sacrifício especial por Ana. E Deus não respondia. Por quê? Porque o negócio de Deus não era com Eucana, o negócio de Deus era com Ana. Porque Eucana, Deus já o abençoava da maneira que ele queria. Mas Ana não. Então o que acontece? O marido, ele comprou a briga da esposa e falou, não, Deus vai te dar a tua bênção porque eu vou sacrificar e Deus vai te exaltar na face da terra. Mas não tinha jeito, irmãos. De ano em ano ele ia, sacrificava e Deus não abençoava. A ponto dela continuar na luta dela. Irmão, sabe qual que era a luta de Ana? Interessante. É interessante. Nós precisamos dar uma pesquisada na Bíblia, irmãos, e observar se Deus faz ou Ele não faz. Nós precisamos dar uma pesquisada na Bíblia. Eu não sei como é que você aprendeu. Você aprendeu que Deus só dá bênção. Então essa historinha aqui vai contradizer tudo aquilo que você aprendeu. Essa historinha vai contradizer, sabe por quê? Está escrito na minha e na tua Bíblia, que nós vamos ler daqui a pouquinho, que está escrito que Deus fechou a madre de Ana. Que Deus ruim é esse? Não estamos acostumados a dizer, não, Deus não faz nada, Deus não coloca doença em ninguém, Deus não leva ninguém para o hospital, Deus não mata ninguém, não, Deus dá vida, Deus dá vida. E essa situação aqui, como é que você me explica? Como é que você me explica Deus tirar o direito de uma mulher de ser mãe? Porque e a Bíblia é tão incisiva que a Bíblia está escrito que Deus fechou a madre desta mulher. Agora é interessante, o que eu quero dizer para você, que Deus faz o que quer, na hora que quer, do jeito que Ele quer, e é o seguinte, e toda vez que Deus faz alguma coisa na vida do ser humano, é porque Ele tem um propósito. Então o que está acontecendo na tua vida, na tua alma, no teu coração, é porque Deus tem um propósito. Se alguém está pisando em cima de você, é porque amanhã Deus tem um propósito para te dar vitória. Aleluia, glórias a Deus. Se de repente tem uma chaga, tem uma doença na tua vida, na tua alma, é para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque se Ele põe, Ele tira. Aleluia. Aleluia, Jesus. Ele tira. Irmãos, Ele é teu dono.
você em alguma área da tua vida. Mas Ele é Deus forte, poderoso, grande, aleluia, e eterno para curar você. Louvado seja Deus. Ainda que Deus permita que aconteça alguma coisa na tua vida, Ele é capaz o suficiente para tomar providência. Mas no caso desta mulher aqui, é por isso que nós precisamos avaliar. Você precisa avaliar se é o inimigo que está tocando na tua vida ou se é o próprio Deus para te colocar mais no eixo, aleluia, para te colocar na santificação. Louvado seja Deus, na oração. Porque eu não sei se você já observou, mas é só quando a gente está na luta, só quando a gente está no desespero, é que a gente dobra o nosso joelho para buscar Deus. Quando está tudo em ordem, está tudo bem, a nossa saúde, a minha saúde está perfeita, glória a Deus. Não, eu vou orar só 5 minutinhos. Lá em casa está tudo bem, não tenho problema nenhum com a minha esposa, com meus filhos. Tá bom, louvado seja Deus. É 5 minutinhos de joelho só. Adorar a Deus, nem pensar. Jesus. Adorar ao Senhor e se consagrar a Ele, dizer: Deus, muito obrigado, porque olha, na minha casa não tem doença, na minha casa tem fartura de comida, de pão, de viveres. Meu Deus, a minha esposa, meu Deus, uma Deus, meus filhos, meu Deus, muito obrigado, muito obrigado. E aleluia, e dobrar o joelho e agradecer ao Senhor. Mas quando está tudo bem, às vezes a gente não agradece, às vezes a gente não agradece tanta coisa linda e tanta coisa boa que Deus faz nas nossas vidas. Então existem situações que Deus aperta o parafuso, e quando Ele começa a apertar o parafuso, que começa a doer, que de repente a gente não encontra mais saída, e que começa as coisas a ficar difíceis, primeira atitude que se toma: Ô irmão, estou passando por uma situação difícil, lembra de mim, ó, pastor Pedro, viu? Lembra de mim, mas eu mesmo não oro. Ô irmão, lembra de mim, eu sou o pastor Pedro, estou passando por uma luta, mas irmãos, e às vezes eu estou só na carne. Glórias a Deus. Às vezes eu não estou nem aí com a situação, quer dizer, eu passo a responsabilidade para os outros, mas eu mesmo não vou dispensar a minha vida como sacrifício vivo. Deus disse que nós somos sacrifícios vivos ao Senhor. Então Deus quer consumir o teu suor, Deus quer consumir os teus olhos, o teu ouvido, a tua boca, o teu coração, o teu profundo e o teu escondido. Ele quer consumir a tua voz. Ele quer ouvir, louvado seja Deus. Está escrito lá no livro de Salmo 81, Deus falando: abre bem a tua boca e eu te encherei. E é para abrir a boca, irmãos, é para falar com Ele, é para exaltar o nome dEle, é para glorificar o nome dEle, coisa que muito pouco o crente de hoje está fazendo. Infelizmente, é duro, irmãos, é duro falar essas coisas, mas eu não estou aqui me saindo fora, não, viu? Porque é importante eu me colocar na posição de Isaías, porque tem muitos de nós que às vezes quando a gente está pregando a palavra de Deus, só você que está em pecado, eu sou santo, só você que está brincando, eu estou fazendo as coisas sérias. Não é bem assim. Louvado seja Deus, todos nós. Está entrando alguns costumes, louvado seja Deus, eu vou bater na tecla até Jesus Cristo voltar. Está entrando alguns costumes dentro das nossas igrejas, que é louvor do começo até o final do culto, e não tem palavra. A palavra liberta, a palavra edifica, a palavra conforta, a palavra consola, aleluia, a palavra cura, a palavra leva para o céu. aleluia! Glórias a Deus! Glórias a Deus! Como eu sofro, aleluia, não criticando, quando alguém me convida para eu ir louvar o Senhor, e eu vou louvar o Senhor e me assento lá no meio dos músicos e fico ali observando. De repente, o que a gente vê às vezes é o líder da igreja colocando um tremendo de um coral em cima do altar. O coral está mais pelado do que a igreja. Coral está lá louvando ao Senhor. Quando levanta a mão para cima, só falta, meu Deus, que coisa terrível. A vergonha. Cadê a vergonha, irmãos? Nós não temos mais vergonha, não. Onde é que está o pudor? Onde é que está? Jesus Cristo falou isso. E aí o que acontece? Os louvores acontecem,
As jovenzinhas com as sainhas bem rachadinhas aqui, que é para mostrar as perninhas torneadas, e os rapazinhos todo boy, todo light, louvando a Deus com os olhinhos fechados, a coisa mais linda do mundo. É a coisa mais linda do mundo. E os coitados e as mulheres querendo matar os maridos lá embaixo, porque às vezes os maridos estão observando aquela situação. Todo mundo vê, só o anjo da igreja não vê. Interessante, né? Será que ele está querendo... Será que ele monta aquele tipo de situação para trazer mais pessoas para observar o espetáculo? Essa é a terrível realidade. Jesus Cristo nos alertou sobre isto. Está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 24. Leia lá que você vai ver. Amantes de si mesmos. No livro de Timóteo também está escrito isto. Louvado seja Deus. Mais amantes dos seus próprios deleites do que amantes do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. E o mais interessante é que profetiza. Profetiza. Sai pulando dentro da igreja, girando, mostrando as vergonhas, porque não usa uma saia decente, uma blusa um pouquinho mais comprida, porque o Satanás fez as blusinhas tudo curtinho agora. Louvado seja Deus. E não tem mais jeito. Então sai profetizando e girando dentro da igreja, mostrando toda a sensualidade para os irmãos. E é tão interessante, irmãos, que, puxa vida, às vezes, de repente, algum irmão fala, ó, irmã, profetiza aqui também, mas profetiza girando, viu? Que eu quero ver a senhora girar para a senhora profetizar para mim. Louvado seja Deus. Eu estou falando assim, irmãos, porque as coisas de Deus, aleluia, eu quero que você imagine com quem eu estou brincando. Ou de repente com quem você está brincando, ou que esse povo está brincando. Veja bem, alguém que pega toda a água do mar, pega toda a água do mar na concha da mão. Aleluia! É com ele que nós estamos brincando de culto. Na concha da mão. Alguém que diz que todas as obras dos seres humanos do mundo, desde Gênesis a Apocalipse, ele, aleluia, considera como trapo de imundícia. Aleluia! Todas as obras ele considera como trapo de imundícia. Vou explicar para você o que é trapo de imundícia. Papel higiênico de hoje. Antigamente era trapo para limpar imundícia. Hoje é o papel higiênico. As obras das nossas mãos. Está escrito lá no livro de Isaías. Mas, irmãos, nós estamos acostumados a ouvir palavra bonitinha. Olha, eu não sei como é que você está, não sei como é que está a tua situação, mas hoje Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. E aí começa com aquela, sabe, meu irmão, profetizando aquele monte de coisa, nada acontece, tua vida continua a mesma coisa, a minha vida continua a mesma coisa, os carros, aleluia, glórias a Deus. Se eu tivesse, irmão, eu acredito que Deus não deu a quantidade de carros que já profetizaram para mim, é porque eu não tenho capacidade de guardar tanto. É muito carro. Muito carro. Eu não escuto o povo dizendo que é para eu consertar a minha vida, porque eu sou templo do Espírito Santo. Eu não escuto alguém dizendo, louvado seja Deus, que eu tenho que descer, andar para a face, aleluia, nas asas da oração, falar com Ele, buscar Ele lá em cima dos altos céus, descer no oleiro para ouvir o silêncio de Deus. Louvado seja Deus. Isso ninguém fala para mim.